E como eu montei um time desse, tô falando principalmente na área de infraestrutura, cloud, etc. Então, quando eu montei um time desse, cara, a gente começou a mudar totalmente a forma como que a gente entregava os projetos. Seja muito bem-vindo ao TegraCast, o maior podcast de transformação digital na prática. E hoje, com dois convidados co-hosts muito especiais, Guilherme Bastos. Fala, Paulis. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo? Saudade já de gravar, né? Mais um episódio. E o meu queridíssimo Vitor Ravati, bem-vindo. Grande Polis, obrigado aí pelo convite agora da gente estar fazendo essa parceria no co-host, cara. Um prazer estar aqui com duas lendas aqui da transformação digital e hoje com um convidado muito legal que agora o Polis vai apresentar. Falando em lenda, então hoje, um convidado muito especial, Renan, muito bem-vindo, cara. Obrigado, cara. Pô, obrigado pelo convite, Polis, obrigado pela Tegra aí pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Renan, por um acaso, já conheço ele de outros carnavais. E a visão que eu tenho sobre ele, a gestão dele, é muito do cara que olha para o todo e ele enxerga a visão sistêmica. Então, para começar, Renan, eu queria que você contasse um pouquinho como que você caiu na área de TI, como é que você foi aprendendo essa tecnologia até chegar aqui. Faz tempo, não parece, né? Tem cara de menino ainda, mas faz tempo. Eu já tô há 15 anos no mercado. Bom, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, estudei computação lá na USP. Em 2008, vim para cá, para São Paulo. Vim até numa excursão da Semana da Computação lá de São Carlos e vim conhecer o UOL, né? Que para mim é inocente, achei, é um site legal, tá? Vamos ver o que é, né? E cara, quando eu fui conhecer o que era o UOL, era um monstro, né? Então me apaixonei e entrei como trainee no UOL, né? No meu último ano de faculdade, vim para São Paulo e comecei a carreira como trainee no UOL na área de infraestrutura e operações. Então foi muito legal esse começo, porque a minha carreira científica até então era puramente em desenvolvimento de software, né? Toda a minha bagagem era desenvolvimento de software, mas eu comecei a carreira corporativa numa área de infraestrutura e operações. Oi. Depois do UOL, fui para o IG, também na área de infraestrutura. Vivência em portais de internet aí gigantesca. E aí o IG, eu fui para a Oi Internet, né? Que era o braço de inovação da Telecom. A gente era da diretoria de inovação e aí, cara, projetos malucos lá, né? A gente fazia desde aplicativo VoIP, que na época, 2011, era super novo, para a rede fixa inteira da Oi poder atender telefone fixo no aplicativo da Oi, muito legal, até projeto de gestão de frotas. Então, assim, passamos por várias coisas malucas lá de inovação. A Oi é uma empresa, era uma empresa muito inovadora. E aí depois eu fui para a LTM, foi aí onde a gente se conheceu, né? A LTM é uma empresa que cuida de programa de fidelidade, incentivo, né? Mais de 150 programas de fidelidade aí gigantes do Brasil, mais de 40 milhões de pessoas participam dos programas da LTM. Com certeza quem está assistindo aí participa de um ou mais programas, né? De grandes empresas. Então foram 6 anos lá como CTO da LTM, que virou depois Vertem, que virou uma holding, que a gente fez spin-offs de algumas operações relacionadas ao negócio. E aí depois desses 6 anos, na vida pessoal, eu tive um filho, e aí muda completamente a cabeça. A LTM era uma empresa muito dinâmica, né? Uma empresa de serviço, prestando serviço para os maiores clientes do Brasil. E eu, no momento, com o meu filho lá, vivendo uma experiência toda nova, decidi mudar de áreas, né? E mudar radicalmente. Foi aí que eu conheci a Apsen, né? A Apsen é uma indústria farmacêutica, então quis sair do mundo da internet, quis sair do mundo do serviço digital, tecnologia. Eu estava bem calejado, aprendi muito e decidi agora inovar e ajudar a indústria na transformação digital, né? Que foi na Apsen. Então, tô há 2 anos na Apsen, completei semana passada 2 anos de Apsen. Olha. Então, esse é um resumo um pouco desses 15 anos aí de trajetória. Renan, você comentou, né? Trabalhou com telecom e dentro desse telecom um pouco de entretenimento também, né? Que essas empresas têm, mas sempre na questão de disponibilidade, né? Porque naquela época o UOL tinha que ser 100%, né, cara? E hoje também. Sim. E as outras empresas, a própria Oi também, sempre a disponibilidade. Hoje, a gente tem um cenário onde todo mundo está conectado o tempo todo, principalmente em rede social. Como que você vê essa questão da disponibilidade em si? Como que você garante essa disponibilidade, que essa disponibilidade ela sempre seja gostosa para quem está consumindo?
de fato, a maior preocupação dessas escolas que eu passei aí eram produtos de alta audiência, de alta performance. E naquela época, não existiam as facilidades da cloud pública que existem hoje, né? Então, hoje já é tudo muito mais mastigado. Então, nessa época, a gente cuidava do data center, a gente criava as clouds privadas que passaram a virar serviços do UOL e tudo mais, né? Eu acho que esse é um ponto que a cloud pública resolveu com excelência, né? Então, ela abstraiu toda essa questão, essa complexidade da infraestrutura para trazer disponibilidade, mas tem que saber usar, né? Não é tão simples assim. Você está abstraindo várias camadas, mas ainda assim tem um know-how muito específico que você tem que ter para usar. E eu acho que isso permite com que... Mas isso simplifica também bastante o processo de desenvolvimento e permite com que você crie aplicações, sistemas para focar na experiência do usuário, que eu acho que é aonde gera o maior diferencial, né? Você criar e aonde as startups se destacam aí, que a gente vê no mundo afora. Então, eu acho que essa questão da disponibilidade, ela se convergiu muito agora para a experiência, né? Porque não virou mais uma questão... já virou uma questão resolvida pelas clouds públicas, na minha visão. E cada vez mais a tecnologia passou a olhar para a experiência do usuário e essas questões foram abstraídas por grandes provedores de serviço, na minha visão. Com certeza, eu vejo ainda mais, né, o que o pessoal pega muito na experiência do usuário, pensar sempre que o usuário é o primeiro lugar, né? Não adianta você ter um aplicativo, você ter um site e você não conseguir trazer uma experiência fácil e bem rápida. Um exemplo que eu sempre falo é o exemplo do Mercado Livre, e eu acho muito legal como eles têm um aplicativo que é altamente... com uma experiência do usuário muito boa. Eu sou sócio do Mercado Livre, Você é sócio do Mercado Livre? O tanto que eu gasto lá... Não foi nem combinado, hein? Essa não foi. Não, mas, cara, eu sou fã do Mercado Livre porque, assim, eu gosto muito, eu já fui Product Manager, assim, cara, eu já vi, de fato... Você trabalhou lá? Não trabalhei no Mercado Livre. Ah, tá. Trabalhava na concorrência. Ah, legal. Mas eu me inspirava muito no Mercado Livre, porque eles têm uma visão de colocar o cliente em primeiro lugar e a experiência do usuário em primeiro lugar. E até eu queria perguntar pra você tendo todos esses know-hows aí diferentes, de áreas diferentes, como foi pra você essa transição para a parte de farmacêutica, assim, de você sair do entretenimento, sair de fidelização e de repente para uma área totalmente diferente que é da saúde? Boa pergunta, porque foi muito diferente mesmo. Eu tinha o desejo de trabalhar na indústria, sempre foi um desejo guardado, né, do tipo, pô, é legal você começar a trabalhar no começo da cadeia produtiva, para você descobrir como as coisas são feitas e geralmente a indústria tem muita oportunidade. Mas eu escolhi a indústria mais complexa, na minha visão, que é a indústria farmacêutica, que existe... muita regulação, então a Anvisa faz um trabalho incrível de controle das indústrias para garantir a saúde e a segurança, né? Para mim, o meu maior medo quando eu fui para a Apsen foi de conseguir trazer os talentos corretos para a área, porque é difícil você convencer, ainda mais no boom que a gente estava de tecnologia, de mão de obra escassa, todo mundo trabalhando para ganhar em dólar e tudo mais, cara, como é que eu vou convencer as pessoas de montar um time padrão? Porque para jogar a Série A, né? Tem que ser um time para jogar a Série A, não adianta contratar gente que não tem vivência diferente, que não tem uma vivência com tecnologia de ponta, senão não vai mudar o jogo, né? A gente vai continuar fazendo mais do mesmo. Então esse foi o meu maior receio, meu primeiro receio foi esse. E aí logo que eu entrei, eu fiz uma imersão mais ou menos de um mês na empresa. Conhecer um negócio totalmente diferente com o que eu já tinha vivido, né? Então foi o primeiro mês muito intenso. Todo mundo recebeu super bem. Tava todo mundo muito empolgado com a minha chegada. Com a expectativa do que a tecnologia poderia fazer aqui pela empresa. Então, depois desse primeiro mês, eu desenhei a área, né? Até aí foi fácil, né? Você no papel aceita tudo. Eu falei, cara, como é que eu vou realizar isso daqui, né? Como é que eu vou começar a atrair as cabeças certas aqui? Então, o lado bom da história foi que não tive nenhum problema com isso. Então, existiu, sim, a confiança de casas passadas, né? Com as pessoas que eu trouxe, algumas delas eu já tinha trabalhado, a gente já tinha conhecido. Então, existiu esse voto de confiança no que eu estava propondo para eles.
Mas existiu um efeito que as próprias pessoas que eu trouxe, os gerentes sêniores, conseguiram trazer talentos de nível excelente, né? Caras que cuidavam de programas de fidelização, por exemplo, os maiores do mercado, ou caras que trabalhavam em empresas de varejo gigantescas, enfim. Então esse foi o meu primeiro maior desafio, mas felizmente não foi um problema, né? Eu acho que eu peguei o tempo certo de começar a encerrar um pouco a bolha tecnológica, e também profissionais em momento de carreira certos para topar um desafio desse, porque eram profissionais que trabalhavam em empresas que a tecnologia é o carro-chefe. Sim. Então, convencê-los a vir para uma empresa onde a tecnologia não vai ser o carro-chefe, mas ela vai ser um impulsionador, vai ser um catalisador de demandas do negócio, eu acho que foi muito legal. E isso teve um efeito muito positivo. Além, é claro, da cultura que a Apsen transborda, tanto nas redes sociais quanto na prática mesmo. A cultura da Apsen é muito pró-pessoas, pró-ser humano, e isso encantou, acho, bastante gente. Assim, por incrível que pareça, né, a área de tecnologia geralmente é mais fria, o pessoal é mais fechado, mas não, foi muito importante também essa questão cultural para o pessoal aceitar o desafio. Até eu queria falar pra você que eu tô impressionado, porque assim, é um baita de um desafio que você aceitou, e também porque, como você falou, você tava numa empresa que era voltada em tecnologia, cercada por tecnologia, e você entrou num mercado que muitas vezes é visto como um mercado tradicional e até muitas vezes engessado, né? E, cara, tô impressionado em saber que sim, você aceitou um desafio grande, né? De você conseguir pegar um mercado que é tradicional e tornar ele digital, né, cara? Sim, cara, tá sendo muito legal, porque existe tudo isso que você falou, é um mercado tradicional, é um mercado regulado, é um mercado que é engessado, mas no bom sentido, e a Apsen tem uma cultura muito aberta para isso, né? Para você conseguir, de alguma forma, quebrar o status quo, quebrar como as coisas são feitas. Então, o principal ponto que eu avaliei quando eu estava indo para lá, quando eu conversei com todos os vice-presidentes e tudo mais, foi entender se eles estavam afim mesmo. Tipo, olha, e aí, vocês estão comprados ou vocês querem ser convencidos que a tecnologia pode ajudar bastante? E eles já estavam comprados. Porque se eu tivesse que ir, talvez, para tentar criar uma estratégia para convencer, não sei se eu iria, entendeu? Então, acho que isso foi super positivo. Está sendo super positivo a receptividade e a abertura de todo mundo com a área de tecnologia. Cara, e legal você colocar esse ponto, porque a diferença entre preciso te convencer e tá comprado, porque isso é determinante no ritmo, na conquista das coisas. Então você chegou, ok? E até comentei no começo aqui que eu já conheço você de essa visão sistêmica. Conta um pouquinho de como foi o passo a passo ali. Cheguei, como eu fiz o diagnóstico, o que eu priorizei, quais foram os desafios. Obviamente que você se cercou de pessoas adequadas, claro. Mas de desafios, como foi a sequência? Logo que eu entrei, eu fiz uma imersão gigante, porque a gente estava faz 2 anos, então era começo de novembro, né, de outubro para novembro. Então o orçamento do outro ano já estava fechado. Estava quase fechado, estava para fechar. Então ele não tinha tempo para propor nada muito novo. Eu tinha que correr contra o tempo para propor alguma coisa que ainda coubesse no orçamento do ano que vem. Então, eu conheci o máximo que eu consegui naquela época do negócio, das oportunidades que tinha, e eu desenhei de cara uma estratégia muito voltada a plataformas, ou seja, a tecnologia até então era uma grande área de infraestrutura e suporte, bem operacional mesmo, e faltava uma visão sistêmica integrada, como você comentou, né? Então, eu desenhei 3 grandes pilares. Primeiro, na parte de infraestrutura e operações, um viés de segurança da informação. Que isso não precisa nem falar o quanto que é importante e crítico, principalmente para uma indústria, né? E uma indústria com mais de 50 anos tem muito legado tecnológico, tem muito legado de infraestrutura, tinha até então, né? A gente está resolvendo isso muito rápido, até bem mais rápido do que eu imaginei. Então, o pilar de segurança da informação tem que ser, cara, isso aqui é o nosso beabá, arroz com feijão. Não adianta eu vir aqui fazer um monte de firula se o básico, se o core, que era a minha origem, né? A minha origem é essa, não está bem feito. Então, eu reestruturei a área de infraestrutura para absorver uma área de segurança muito mais forte. A segunda área foi uma área de plataformas e arquitetura de software mesmo, ou seja, a gente tem mais de 100 sistemas, mais de 120 mais ou menos sistemas que fazem a empresa funcionar, desde a matriz até o chão de fábrica.
Mas esses caras, cada um faz a sua implantação, vem um fornecedor, implanta e as coisas não se conversam, não se falam. Então existia uma necessidade da tecnologia assumir um papel de plataforma mesmo. O que é a nossa plataforma tecnológica? Então eu montei um time de arquitetura, um time de plataforma de dados para a gente correlacionar todas as coisas e um time de desenvolvimento de software, né? Para a gente passar a pegar os nossos ativos digitais que a gente tinha e tomar conta. Porque até então ficavam com terceiros. Que a gente tem canal de relacionamento com o médico, a gente tem canal de relacionamento com o paciente, a gente tem vários produtos digitais da Apsen que eram gerenciados por terceiros. Então a gente puxou isso para a nossa squad de desenvolvimento. E o terceiro pilar era justamente produtos digitais, que era para dar uma visão mais organizada de quais seriam os produtos que a gente iria criar para apoiar o negócio e uma visão de inovação digital. Ou seja, como é que eu conecto inovação aberta, startups, como é que eu crio essa vertical aqui dentro da empresa para a galera que está na ponta entender o que a tecnologia pode oferecer e o que as startups estão fazendo de novo para a gente não ficar para trás. Então foram esses 3 pilares, basicamente, que eu desenhei e comecei a trazer as pessoas para a gente tocar o rollout aí. Então, existiu uma estruturação de infraestrutura e de segurança muito forte que a gente vem fazendo até hoje, desde coisas mais básicas como cobertura, Wi-Fi na fábrica. Cara, o Wi-Fi na fábrica não é só para fazer funcionar. A gente pode plugar IoT, a gente pode plugar um monte de sensores na fábrica para fazer isso acontecer. A gente está agora terminando a entrega de um projeto de Wi-Fi super importante. Revisão de licenciamento de grandes plataformas que a gente tinha. Então, essa análise crítica de tudo que a gente tinha, se a gente precisava daquilo mesmo, foi muito importante nesse pilar de infraestrutura e segurança. Na parte de produtos digitais, como eu falei, proximidade de startups, a gente fechou uma parceria com a Distrito, que é um hub de inovação, para a gente começar a trazer inovação aberta para dentro da Apsen, fechar desafios corporativos para chamar startups para resolver. E a parte de plataformas de soluções, que a gente criou o nosso Data Lake, a gente, mais de 30 fontes de dados, se eu não me engano, que a gente passou a conectar. A indústria farmacêutica tem muito dado, né? Tem empresas que vendem os dados de prescrição e tudo mais. Então, organizar tudo isso é muito estratégico para o negócio, né? Então, a gente começou essa jornada, no primeiro ano a gente entregou o nosso Data Lake com tudo rodando, agora a gente está fazendo as migrações de visão, né? Para o negócio passar a usar essas fontes de dados e deixar de usar aquela planilha individual de cada analista e passar a usar o Data Lake para isso. E para o ano que vem a gente quer focar em olhar para estatística, né? Começar a criar modelos para resolver problemas de negócio. Então foram esses 3 pilares que eu comecei, o que eu desenhei, não mudaram tanto de lá para cá, a gente só começou a fazer funcionar e a roda girar desde então. Cara, extremamente estratégico, né? Estratégico na veia, na essência. E eu comecei a pensar em umas perguntas aqui, você já foi adiantando, cara, você já foi respondendo. E o bacana é que, assim, nessa parte de estratégia, como você identifica oportunidades e coloca essa oportunidade na estratégia, você realizou algum projeto que trabalhasse diretamente na experiência do cliente final? Você tem algum caso para falar pra gente? A gente tem... Assim, a Apsen tem vários clientes, né? Tem um paciente na ponta, que a gente fala pouco diretamente com ele, geralmente pelos programas pela PBM, né, que são os programas de incentivo da indústria. A gente reformulou todos os canais digitais da empresa, mas o mais legal, então, que é o canal de comunicação com o paciente, o canal de comunicação com o médico, que a gente faz, é como se fosse uma parte de educação para o médico, educação continuada, não só relacionado às nossas moléculas, mas obviamente, principalmente nas nossas moléculas, para o médico estar sempre atualizado. Então esse é um canal digital. Mas uma das entregas mais legais que a gente está fazendo agora, que a gente começou do zero mesmo, né? A gente não pegou nada e tudo mais. Então fez um processo de discovery, foi para campo, para ver as dores e tudo mais. Foi um aplicativo que a gente entregou mês passado, está em piloto ainda, que é para visitação dos PDVs, que é para força de venda fazer as ações de incentivo da indústria no PDV. Que isso, tem várias soluções de mercado para isso, mas tem muita particularidade que a gente tem na Apsen, que a gente não viu nas soluções de mercado, que a gente decidiu fazer do zero esse aplicativo. Então é um app que fica na mão do representante, que ele vai visitar todo o varejo que a Apsen visita, para poder
fazer com que as ações que são desenhadas aqui pela matriz sejam executadas no campo com excelência e tudo mais. Porque, pô, a gente atende o Brasil inteiro, são mais de 700 representantes espalhados pelo Brasil. Então, e o varejo aqui de São Paulo é concentrado em grandes redes, mas quando você vai para o interior, tanto do estado quanto do país, cara, é um mundo de lugares para você chegar, como é que você chega, qual a estratégia correta e tudo mais. Então, esse app está ajudando tanto o pessoal de campo a fazer a execução, quanto o pessoal da matriz a desenhar as estratégias e ver acontecendo o resultado na ponta. Então, acho que é uma entrega bem legal para falar aqui. Legal, cara. Não, isso daí é muito interessante porque, como falei, a experiência do usuário, só que agora na ponta de um mercado que não foca na experiência do usuário muitas vezes, né? Eu falo isso porque, cara, eu já vi muitos sistemas hospitalares, assim, meus pais, eles são muito ligados com a parte hospitalar e, cara, sempre é aquele sistema que parece que você tá mexendo no Windows 95. Cara, conheço bem. É bem, né, travadão, assim, totalmente sem recurso nenhum. E até falando um pouco mais também da parte do farmacêutico mesmo, sabe? Como você enxerga o futuro agora da área farmacêutica daqui para frente, sabe? O que você enxerga que hoje em dia seria um diferencial para vocês ou para empresas assim de farmacêuticas saírem assim na frente das outras? Tipo, por exemplo, inteligência artificial, algo assim? É meio difícil essa pergunta. Cara, tem muita possibilidade, eu acho. Eu acho que é natural que a indústria queira cada vez estar mais próximo da ponta do paciente para entender o paciente. Porque a indústria faz produto para o paciente, né? A gente pesquisa molécula, a gente pesquisa como ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Então, você se conectar com as pessoas é fundamental. Então, eu acho que tem essa parte de você estar mais próximo, ou seja, sei lá como, né? Aí é a pergunta de 1 milhão, mas como é que você vai estar mais próximo do seu paciente? Como é que você pode criar jornadas digitais para ele? Como é que o paciente pode começar a enxergar valor na indústria e não simplesmente... Porque hoje você vê muita propaganda da marca dos medicamentos. Sim. Alguns, obviamente, você não pode fazer propaganda, principalmente grande parte do nosso portfólio a gente não pode fazer, porque são portfólio de prescrição, mas quando são os medicamentos de venda livre, você vê a propaganda feita no nome do remédio, né? Você não vê a indústria por trás. Então, descobrir como é que a gente consegue despertar o valor da indústria, o valor, assim, como é que a gente mostra para o paciente a excelência que a Apsen tem, reconhecida por diversos prêmios todos os anos, seja prêmios de parceiro logístico, que não faltam nossos medicamentos na ponta, seja por N motivo, seja qualidade exacerbada. Como é que a gente transmite esse valor pro paciente? Então é se aproximar dele, seja através de redes sociais, seja através de qualquer ação que torne essa relação funcional, né? Principalmente em pacientes crônicos. Tem pacientes que consomem nossos medicamentos por diversos anos. Pô, o que a gente pode criar de diferencial para esse cara se conectar cada vez mais com a minha marca? Então eu acho que tem essa visão do final. Para o paciente, para o cliente médico, na verdade, eu acho que a indústria precisa ir num caminho de digitalização, ou seja, o nosso modelo de negócio é muito pautado na visitação médica. E, pô, os representantes que estão lá na ponta são heróis. Que os caras conseguem visitar, sei lá, 12, 13 médicos por dia, fica o dia inteiro batendo para ficar 5 minutos na frente do cara, e é isso que faz a diferença pra gente. Sim. Isso é muito caro de fazer. Então, como é que você, como indústria, consegue gerar um engajamento médico fora do horário que o representante está lá? O representante é fundamental para gerar o engajamento do médico, gerar uma conexão humana com o médico. Mas, pô, pode ser que o cara aqueles 5 minutos não são suficientes. Então, como é que eu consigo fazer o cara transbordar para o digital e apoiar tanto o médico com as informações que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, quanto o representante. Para o representante saber assim, cara, será que eu tenho que ir todo mês nesse médico? Ou se eu ir um mês, intercalar no outro, eu disparar um e-mail marketing pro cara, ou disparar uma mensagem de WhatsApp para ele, mostrando alguma coisa nova, será que isso é tão eficiente quanto? Ou seja, virar uma ferramenta para a força de vendas na ponta, para o cara que vai visitar o médico. Eu acho que isso muda bastante o jogo para a indústria do nosso tipo, né? Para a indústria de prescrição. E o terceiro e quarto ponto,
vai para pesquisa de moléculas, né? Hoje, como é que a gente descobre novas pesquisas? Cara, indo em feiras, conhecendo, lendo muito. Então, tem uma série de gênios lá dentro da Apsen que saem descobrindo quais são as moléculas que a gente vai trazer para o Brasil. A Apsen é muito inovadora, a gente traz medicamento novo, né? A gente não faz genérico, não faz coisas do tipo. A gente quer ser protagonista nesse sentido. Inclusive, a gente está lançando um para TTH que está recente, que é muito inovador, é um medicamento único no mercado, já saiu em vários veículos de comunicação isso. Então, como é que a gente muda esse processo e coloca, aí sim, eu acho que entra a inteligência artificial, eu acho que em todos os outros entra a inteligência artificial, mas nesse, talvez entre a inteligência artificial mais aplicada para você descobrir como é que um medicamento lá de fora vai se comportar com características brasileiras, né, das pessoas do Brasil, que isso tem muita diferença, como é que são tendências de mercado, como é que as doenças estão se comportando. Então, tudo isso sendo feito por um analista, outro analista, é muito pontual, muito tailor-made. Como é que a gente gera, não escala nesse sentido, mas como é que a gente gera uma acuracidade, uma precisão legal para isso. Então, eu acho que a inteligência artificial pode entrar muito nisso. E para a parte industrial, indústria 4.0, né? Que aí é um uso mais óbvio de tecnologia para maximizar a eficiência, organizar a cadeia produtiva, quando que a gente tem que produzir tal medicamento, olhando para como está estoque no mercado. Então, tem uma série de variáveis que a gente pode colocar que a tecnologia pode ajudar, que hoje são um grupo de pessoas que compartilham planilhas, têm insights, têm uma vivência de mercado incrível, mas, a tecnologia pode trazer insights muito valiosos para eles, que são os especialistas de mercado, para ajudar a definição de como é que vai ser a produção industrial, minimizar custo desnecessário, armazenamento, estoque, enfim, tudo que que a indústria está acostumada a lidar. Então você vem lá, tá comprado ou tem que convencer, e em algum momento você tem que defender lá o orçamento. Ok. E é bonito, enquanto tá Semana passada. No processo que você tá entrando, tudo tá definindo. Um ano depois, você tem que mostrar o ROI desse negócio, de alguma forma. 2 anos depois, que provavelmente vai aumentando o orçamento, você tem que continuar. Como que é essa dinâmica? Como é que você traz a visão de ROI dos investimentos feitos para a tecnologia? Cara, boa pergunta, porque logo que eu entrei, o pessoal tava tão empolgado que eu não recebi um desafio do tipo assim, redução de custo. Tem que reduzir, primeiro ano a gente tem que buscar eficiência. Não, pelo contrário. Eu desenhei a estrutura em meio de novembro, foi aprovada, cara, a gente vai dar um jeito de colocar no orçamento, fez uma versão V2 daí do orçamento que já estava pré-aprovado. Aí eu falei, cara, estranho, né? Como assim? Como assim? Nunca vi isso de perto. Como assim? Eu pedi uma estrutura dessa, super legal, eu acho que o negócio se paga com certeza, mas eu vou precisar mostrar que se paga, né? Que é exatamente o que você está falando. Então, assim, cara, nos 6 primeiros meses, entre trazer as pessoas, conhecer a Apsen, fazer o que está desenhado na estratégia rodar, todo mundo tinha uma missão de rever o modus operandi da empresa no aspecto de tecnologia. Então, cara, a gente começou a fazer revisão de todos os maiores contratos que a gente tinha em tecnologia, de plataforma, licenciamento e tudo mais. A gente começou a mudar coisas bobas, do tipo assim, a Apsen tem mais de 2.000 funcionários, então qualquer coisa boba é um dinheirão que você gasta. Ramal físico. Cara, não faz sentido a gente ter no orçamento tantos mil aqui para comprar ramal físico. Tiramos. Revisão de licenciamento. Mudança do modus operandi dos projetos. Porque a gente até então, a gente não, na minha visão, a gente não usava as consultorias como elas devem ser usadas, que é o quê? Para escalar a sua capacidade e para resolver um know-how que você não tem. A gente usava para ela ter o conhecimento das coisas. Operação, coisa core, né? Coisa core. Então a gente gastava muito dinheiro com pré-projeto, muito dinheiro com projeto e muito dinheiro com sustentação. E como eu montei um time desse, tô falando principalmente na área de infraestrutura, cloud, etc. Então quando eu montei um time desse, cara, a gente começou a mudar totalmente a forma como que a gente entregava os projetos. O primeiro projeto que a gente trabalhou, por exemplo, foi um projeto de revisão do plano de disaster recovery. Cara, que era um projeto que ia gastar bastante dinheiro. Mas tinham conceitos, primeiro, definidos por uma consultoria, ou seja, ia ser um cheque grande para uma consultoria definir a solução, que eu já acho estranho.
E a implantação ia ser caríssima e as tecnologias não eram o que a gente está esperando ver em 2023, 2022 na época, né? Cara, a gente começou a mudar a forma assim, não, esse projeto vamos voltar, a gente vai desenhar aqui. A solução é a gente que vai desenhar. Se a gente vai usar consultoria ou não para fazer, vai depender se a gente tem o skill, se vai entrar na nossa prioridade ou não. Nessa brincadeira de tudo que eu falei aqui, talvez eu tenha esquecido de alguma outra coisa, mas foi basicamente esses 3 pilares, licenciamento, infraestrutura e fazer diferente, né? Que eu até mostrei isso lá. O fazer diferente, trazer novas habilidades dentro de tecnologia fez com que a gente comece a fazer as coisas diferentes. Eu paguei a estrutura. Então, assim, em 1 ano, a economia recorrente anual que a gente tinha pagou a estrutura que a gente implementou e a gente estava entregando coisas totalmente novas pelo mesmo custo que a gente tinha. Isso foi no primeiro ano. Então, acho que isso foi um golaço, porque não veio a demanda do tipo, tem que ter corte. Então, quando chegou no final do primeiro ano, eu estava bem tranquilo para defender o orçamento, porque a gente já tinha conseguido minimizar ineficiência, tinha muita ineficiência nesse aspecto, e consegui mostrar claramente o quanto que criar novos ativos de tecnologia, seja com pessoas, seja com software, com plataforma, com outras coisas que a gente criou, ServiceNow, que a gente fez a implantação, eficiência atrás de eficiência para automatizar processo, que o cara imprimia 20 papéis, ia lá, tinha que assinar, voltava, digitalizava. Então essas coisas foram fazendo com que no primeiro ano a gente já pagasse a estrutura que a gente aumentou. E aí no segundo ano ficou muito mais fácil defender, e aí para o segundo ano eu comecei a trazer uma visão de estudo de mercado, de como que a gente estava posicionado no custo por funcionário, custo de tecnologia, né, por funcionário, o custo de tecnologia médio, geral, comparado com o faturamento da empresa. Indicadores desse tipo, eu até usei um estudo da GV para isso, muito legal, muito profundo, que mostra, inclusive, no mercado da indústria farmacêutica, a média é essa. Então, cara, isso mostrou que a gente estava num caminho muito certo de tecnologia. Inclusive que a gente dá para investir mais, entendeu? Então, eu acho que foram esses os caminhos. Primeiro, buscar eficiência sem ninguém pedir, porque, cara, não faz sentido a gente entrando, vendo coisas que poderiam ser feitas melhor, não fazer. Então, isso trouxe uma eficiência natural. Então, foi fundamental para a gente ir puxar benchmark também de mercado, né? Para mostrar exatamente onde a gente está posicionado, se a gente está eficiente, se a gente não está eficiente, assim por diante. Basicamente essa é a dinâmica. Desse ano foi mais fácil também, né? Não foi tão fácil assim por conta dos desafios de mercado, mas conseguimos passar de ano. Mas é que você já teve a lição de casa bem feita, né? Tem isso, né? Foi legal. E aí que você puxou a próxima pergunta, porque do jeito que você coloca, até pela tua experiência, nosso público ali talvez esteja pensando, nossa senhora, é fácil fazer isso tudo, né? Gerar essa transformação digital toda, é tranquilo. Fala um pouquinho dos desafios, cara, porque assim, o background dessa coisa toda. Cara, legal. Teve, assim, a verdade seja dita, teve muita coisa que não deu certo. A parte da cultura é o maior desafio da transformação digital. Você engajar as pessoas. As pessoas não vão estar no tempo prontas. Você entender isso, o contexto da empresa, e a empresa é muito grande, então tem áreas que estão prontas, tem áreas que não estão prontas. Essa eu acho que foi o desafio chave. Então, entender como é que a gente... Encontrar os caminhos para a gente provocar a transformação. E a gente foi numa estratégia de... Vamos balizar todo o conhecimento de todo mundo? É o primeiro passo. A gente pegou com a Distrito, falou assim, vamos fazer uma imersão, todo mundo fazer uma trilha de capacitação de tecnologia básica. Assuntos do tipo, o que é blockchain? O que é inteligência artificial? Até coisas mais básicas, até chegar nesses assuntos mais complexos para a galera saber ser letrada nisso, né? Porque no fim do dia, não dá para transformação digital esperar só que a tecnologia vai mudar o negócio. Não vai, cara. São 2.000 pessoas na empresa. Então a gente precisa fazer com que todo mundo enxergue os potenciais, ou seja, entenda minimamente que a vida digital deles é diferente. Então, ou seja, o cara precisa entender minimamente tecnologia para viver hoje. Senão, como é que ele faz um Pix? Cara, ele precisa saber usar um celular. Então, eu acho que esse foi o caminho mais desafiador. E a gente começou... A gente encontrou alguns caminhos. Por exemplo, a gente começou a fazer meetups da área de tecnologia.
abertas para a empresa inteira. Então, mas com temas diferentes, que geralmente a gente fazia do tipo de segurança da informação. Vamos fazer não foi só mudança de nome para Meetup, né? Que fica mais legal. Vamos fazer uma reunião com todo mundo para falar sobre segurança corporativa e tal. Não, a gente falou assim, cara, vamos fazer um conteúdo para falar de segurança digital. Para chegar das pessoas e falar assim, como é que você se protege do golpe do Pix? Cara, porque as pessoas vão se interessar, elas vão ficar interessadas, elas vão aprender e, por tabela, a empresa vai ficar mais segura. Porque se a gente consegue levar conceitos para as pessoas que estão no dia a dia da vida pessoal delas, e elas já falam assim, opa, quando vier o token aqui de 2FA, eu entendo o que é isso, eu não posso passar para ninguém. Por que eu não posso passar para ninguém? Então, cara, a gente fez um meetup que deu 400 pessoas online e, assim, parecia uma empresa de 2.000. Pois é, cara. E o chat do Teams, assim, parecia uma live do Casimiro. Falei assim, cara, que é isso? Que engajamento é esse? A galera pirou. Então, assim... Isso que tava sem futebol, né? A galera gostou muito. Então, são esses hacks que a gente tem que aprender a fazer pra gente quebrar esses paradigmas. Porque a dificuldade maior, eu acho que é entender o time das pessoas, entender os caminhos, entender... Já teve várias oportunidades que a gente fez lá, que a gente falou assim, putz, não é a hora. A gente fez, voltou atrás, não deu certo agora. Espera, deu 6 meses, Sim. Agora vamos tentar de novo. Por aqui, por esse caminho. E funcionou. Então, eu acho que é a parte cultural, que eu acho que é o maior desafio. A parte técnica, cara... É consequência, né? A parte técnica a gente resolve. A cultura como um todo, né? Não só das pessoas, mas da liderança também, né? Se a liderança tá afim de fazer, a empresa vai fazer. Sim. Então isso é super legal lá. Mas eu acho que essa foi a parte mais difícil. Foi a parte que deu mais... Tipo, putz, não deu pra gente fazer isso como a gente queria. Volta pra trás, engole. Não tem que ser apegado a nada. Tem que ser apegado a resolver problema. Pô, o caminho que a gente foi não é esse. O caminho que a gente foi é esse e não deu certo. Cara, volta... Não vamos falar sobre isso agora. Vamos pensar daqui a 6 meses a gente volta nesse assunto, entendeu? Então teve vários casos desse, que não era a hora de a gente falar sobre isso, não é a hora de a gente levar isso, a área não tá pronta e tudo mais. E aí, eu acho que foi nisso que a gente foi aprendendo a encaixar a tecnologia nas horas certas, porque a empresa não respira tecnologia, a gente respira tecnologia, né? Então a gente fica ansioso. Cara, como é que a gente tá fazendo isso ainda? Não sei. Enfim. Aí a gente tem que entender o tempo da empresa, o tempo das áreas, que o negócio da Apps não é tecnologia, o negócio da Apps é outro. Então, conseguir o espaço na agenda das pessoas certas para isso, eu acho que é super estratégico a gente aprender como fazer. E até você falando assim de segurança, né? Me lembrou uma reunião uma vez que eu tive, que era uma reunião de segurança. O pessoal fez uma reunião de segurança, falou sobre domínio de e-mail, tipo, ensinando bastante, porque era uma empresa grande também, ensinando bastante, gente, chequem sempre o domínio de e-mail, chequem sempre quem tá te mandando e-mail, enfim. Terminaram a reunião. Uma semana depois, enviaram um e-mail phishing para todo mundo. Eles criaram um e-mail falso, né? E daí o próprio pessoal da segurança criou um e-mail falso e falou assim, sobre a reunião. Tipo assim, só que era um e-mail, tipo assim, fora da organização da empresa, só que era, tipo assim, o nome da empresa, @gmail.com, entendeu? Então, como se a empresa tivesse mandado. E um link. E daí, tipo assim, você ia lá, lia inteiro, e você clicava naquele link. E daí mostrava-se uma tela vermelha piscando, falou assim, você foi reprovado no teste de phishing, porque você faça o treinamento de novo, porque, você não checou... Cara, é muito interativo, super legal, assim, o pessoal sabia, assim, a cara do pessoal vermelha, assim, né, porque tava piscando aquela tela vermelha. Mas, cara, esse é um dos indicadores que a gente colocou lá em tecnologia. Sim. A gente fechou com um parceiro para fazer campanhas de phishing, onde é exatamente o modelo que você falou, mas a gente fez ainda um nível a mais, que era o quê? No link, caía por uma página fake que simulava a autenticação da Microsoft. Caramba! E aí a gente começou a medir qual era o nível das pessoas, do tipo, a pessoa que abre o e-mail é um nível, a pessoa que clica no link é um outro nível, a pessoa que coloca a credencial dela, ferrou. Sim. E aí a gente começou a obrigar, tipo, quem colocou as credenciais, cara, é treinamento obrigatório pra você, se não fizer, Sim. A gente vai acionar o gestor. As pessoas que clicaram no link, treinamento, eu acho que era obrigatório também, mas não era tão roots assim o negócio. Sim. E a gente fez isso já pela terceira vez.
E você vê o índice de maturidade. Inclusive, na terceira vez que a gente viu, o nosso índice piorou. Cara, que estranho, né? E aí a gente foi ver os números, os dados, eram pessoas que era a grande maioria que puxou o número eram pessoas novas, que não tinham passado pelos treinamentos que a gente tinha feito. A gente falou, putz, cara, como é que a gente fez um negócio e não colocou esses treinamentos no onboarding das pessoas? Sim. E aí a gente passou agora a colocar no onboarding treinamentos obrigatórios de segurança da informação para tentar, vamos ver se isso vai surtir efeito, mas para tentar, porque a gente viu que o número puxou para pessoas novas. Não teve tanta recorrência e tudo mais. Então essa é uma estratégia incrível, eu acho. É uma das primeiras estratégias que a gente implementou lá de segurança. Porque, cara, posso errar o número aqui, mas é na ordem de 90% dos ataques de ransomware que entram na empresa é via phishing. Sim. Engenharia social, phishing, tudo assim. Então é a maior preocupação que você tem que ter de longe, assim, de longe. Sim. Ainda mais porque a gente tá tendo, né, uma movimentação bem grande. Recebi várias notificações no LinkedIn sobre o Bring Your Own Device, né? Sobre a tal do Bring Your Own Device. Eu me posiciono assim, meio não a favor do Bring Your Own Device. Eu acho que prejudica muitas vezes a segurança da empresa e às vezes pode, tipo assim, beleza, reduz o custo, mas às vezes reduz o custo a custo de quê, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né, da falta de segurança do Bring Your Own Device. Depois eu queria até perguntar para você, porque assim, a gente falou agora, né? A gente falou do ROI, a gente falou de desafios, e eu queria até perguntar para você sobre um desafio que a maioria dos CTOs tem e a maioria dos gestores tem, que é manter o seu roadmap centralizado, manter seu roadmap atualizado e principalmente manter seu roadmap em dia. Isso é um tema que a gente fala muito aqui na Tegra e a Tegra mesmo ajuda, né, as outras empresas a fazer isso, a manter o roadmap em dia. E eu queria saber como que você, assim, sendo uma pessoa muito especialista assim, na área, como você consegue manter seu roadmap em dia e contornar esses desafios agora. É você que tá falando que eu consigo manter. Cara, esse é um grande desafio de gestão de produto. A gente coloca ciclos de OKR de 3 meses para os times. Então, os OKRs não estão vinculados a metas de bônus, PDR, nem nada, para a galera não querer fazer gol de mão. Então, a gente tenta fazer algo que seja uma meta desafiadora, mas ao mesmo tempo atingível, mas como tá numa fase de implantação, mas não vai afetar no bônus do cara. Então, o cara fica mais à vontade para arriscar. É muito difícil fazer isso, principalmente numa empresa que nunca trabalhou com desenvolvimento de software. Então, a gente tem vários desafios lá no app que eu te falei, por exemplo, da área entender do tipo, mas eu não falei que tinha que ter isso, mas você não falou que tinha que ter isso. Mas eu não falei, mas é óbvio? Não, não é óbvio. Não existe óbvio. Óbvio, cara. Óbvio. Não existe óbvio. Qual o maior desafio, Gui? Comunicação, né? Comunicação, Sempre. cara. Então, eu acho que isso é o grande desafio. O lado bom é que a gente sempre, pelo menos até agora, a gente tá fazendo apostas em entregas que não são deal breaker, assim, pro negócio, né? São entregas menores. Então, a gente tem um pouco mais de flexibilidade de enxugar um pouco o MVP, de poder entregar coisas menores, com não tanta funcionalidade e tudo mais. Então, são esses caminhos que a gente busca, porque, cara, não tem milagre. Criar maturidade de produto por um time de desenvolvimento, com um time de negócio, é muito difícil. É muito difícil você encontrar empresas que estão maduras. Talvez o Mercado Livre, que são empresas desse tipo que estejam mais maduras. É muito difícil criar. Então a gente aumenta, na verdade, a quantidade de comunicação quando a gente vê que alguma coisa está saindo do trilho. Então, por exemplo, a área de negócio nunca participa de daily. Eles participam no final, na review. Quando começa a sair alguma coisa, a gente chama os caras, a gente vai ter que fazer a daily e esse cara aqui, você tem que entender que ele vai ficar gastando mais horas pro projeto. Porque geralmente a área de negócio não provisiona horas de profissional pro projeto. É tipo, eu vou participar de uma reunião. Não, cara, agora você tá na daily. Bem que a daily consome pouco, mas da daily você sai com vários to-dos pra discutir e tudo mais. Então, não tem pra onde ir. É aumentar a quantidade de comunicação, colocar mais um negócio no meio, participando das dailies, participando das rotinas do time. Acho que é basicamente isso. Quando o papo é bom, o tempo voa, né? E o problema do que está acontecendo é que cada vez mais os convidados estão chegando, estão colocando a régua mais para cima, cara. É um problema bom de resolver, né? Caminhando agora para os nossos finalmente aqui, você olhando agora para o futuro.
Muito se fala assim, ó, você vê vários negócios que o negócio ele é tradicional, tem um core ali que é um produto, alguma coisa, mas você vê que a tecnologia que nasce ali dentro acaba puxando o negócio para ser até algo maior, né? Você vê isso acontecendo, a AWS com a Amazon, você pega vários cenários assim. Olhando para a indústria que você atua hoje, você entende quais são as frentes de tecnologia que podem fazer esse trabalho de ser até maior que a indústria no futuro? Cara, eu acho que por ser uma indústria extremamente regulada e complexa, tem uma barreira de entrada absurda, não é tão fácil surgir em startups, mas tem eu acho que o fator de personalização é algo que gera muito diferencial, principalmente para a indústria farmacêutica, que não é de medicamentos mais graves, assim, de prescrição, né, para cosmético, para coisas de vitaminas, coisas do tipo. Eu acho que a parte da personalização pode ser um game changer, assim, pode ganhar bastante o jogo. Isso é do ponto de vista de tecnologia, né? Vai passar por inteligência artificial, vai passar por ganho de eficiência na produção, né? Como é que você consegue fazer em escala produções personificadas? É muito difícil, né? Então eu acho que esse é o principal fator, talvez, pro futuro. A parte de personalização, a parte de experiência na compra, né? Que aí é mais com o varejo farmacêutico do que com a indústria, mas a indústria também explora esse terreno, que é como e quando estar disponível pro cara que vai comprar lá na ponta o seu suplemento alimentar, a sua vitamina e assim por diante. Então descobrir isso, porque estar em todos os lugares é muito difícil, né? Tem o cara que compra pelo iFood, tem o cara que compra online direto na loja, vai pelo Google, tem cara que só vai na loja. Então gerenciar todos os canais de venda com excelência e com eficiência, de novo, inteligência artificial vai ajudar pra caramba você a dosar os investimentos, dosar a energia de quando você vai visitar um lugar A, um lugar B. Eu acho que é isso que a tecnologia pode trazer para puxar. E não tão relacionada à tecnologia, mas mais relacionada à inovação, é criar uma visão ecossistêmica da empresa. Você entender que o seu negócio pode ser ampliado por outras coisas que não só produção de medicamento, né? Você pode começar a pensar em estratégias de participação em startups, M&As, etc., relacionados a empresas de saúde que podem ajudar você a alavancar o seu negócio. Como é que você pode ajudar uma startup que você comentou lá, por exemplo, de prontuário hospitalar? Como é que você pode ajudar isso como indústria? Pô, você visita 100 mil médicos por mês. Se a estratégia dela for fazer implantação em pequenos consultórios, tá aí. Ela pode fazer parte do seu ecossistema. Então eu acho que o ponto mais estratégico, tirando essas partes de personalização que tem muito trabalho, mas eu não acho que é tão disruptivo, eu acho que o ecossistema é mais disruptivo. Você saber jogar esse jogo, encontrar as oportunidades em startups que trafegam em volta do seu ecossistema para ampliar isso, ganhar escala e aí criar um business maior que o seu próprio business, né? Que eu acho que é o desafio. Você falou de personalização em escala, né? A gente tem um mentor lá que é o Juliano Murlik, ele tá morando na Califórnia, ele tá fazendo trabalho com a Tesla. Ele me mandou um vídeo, cara, que é assim, ó, você faz a compra pelo site e você tem um monte de itens que você pode personalizar. Tamanho da tela, potência do motor, estilo da cor. A cor é um gradiente, você monta a cor. E várias outras coisas. Então você vai na seta e compra, né? Então tudo isso vai fazer o pronto. Como a linha é 100% robotizada, não tem impacto. Não tem impacto na produção. Olha que loucura. Isso é incrível, cara. Isso é incrível, cara. E tudo, de novo, né? Volta no centro do usuário. É o centro do cara no centro. Você quer... enquanto tiver você indo na concessionária e comprando seu carro, tá tudo bem. Mas, pô, se o cara falar assim, não, entra aqui no app, escolhe o seu carro e vai chegar no mesmo prazo. Cara... E às vezes mais barato também, né? Então, assim, isso muda o jogo. Então... e aí, assim, para tudo isso acontecer, também tem muita tecnologia, tem muita automação, né? Quando a gente fala de uma fábrica 100% automatizada, é o top notch, assim, do negócio. É a menina dos olhos, assim, criar um negócio desse vai muita tecnologia. Então, a tecnologia para eficiência é a coisa mais óbvia que a gente tem que fazer, é um must have, né? Total. E aí, depois, eu acho que entra a tecnologia para criar novos modelos, criar novas visões e ajudar os negócios. Renan, cara, fantástico. Acho que foi um dos melhores encontros que a gente teve até aqui.
Inclusive, com a sua participação, primeira participação do Vitor, né? O Vitor trouxe mais tempero aqui pra gente aqui. Então, pra gente caminhar pro nosso final, pense que o nosso público é os líderes de tecnologia que estão ali com esses desafios e muitos deles estão ali entrantes no mercado ou estão em situações que você já vivenciou. Uhum. Se você fosse poder sintetizar uma mensagem para esse nosso público, olhando para ele, para o público, qual a mensagem você daria para ele aqui? Bom, cara, eu acho que na área de tecnologia, como a gente falou aqui, a parte técnica é super fundamental, formação técnica é fundamental você ter excelência, saber do que você está falando, saber como as coisas funcionam. Acho que isso é o básico que você tem que fazer, mas isso não gera diferencial. O diferencial dos profissionais de tecnologia, na minha visão, é o soft skill. Você conseguir lidar com as pessoas, movimentar as coisas e alinhar estrategicamente o que você vai fazer, o que você quer fazer, para onde você quer levar a empresa. Então, essa parte de soft skill, de comunicação, visão estratégica, tanto com seus pares, quanto com seus liderados, quanto com seus superiores, com a visão estratégica do board, etc., eu acho que é fundamental desenvolver e é isso que vai gerar diferencial para você, na minha visão, entendeu? Acho incrível, que é isso. Cara, incrível. Vitor, você, primeira participação, você abrilhantou aqui nosso episódio, cara. Quais considerações finais que dá para o nosso público aqui? Bom, gente, vou complementar um pouco o que o Renan estava falando. Realmente é isso. Eu acho que soft skills, assim, eu sou uma pessoa que eu sou de formação desenvolvedor, mas eu sempre carreguei muito soft skills no meu coração, né? Então, comunicação, trabalho em equipe, mesmo, né, não tendo um time grande gerenciado ainda, eu acho que a comunicação sendo clara, principalmente para quem tá, por exemplo, tentando se tornar desenvolvedor, ou tá batalhando aí para se tornar um gerente de TI, CTO, enfim, cara, comunicação, você estar junto com os seus liderados e você liderar pessoas não é você ser chefe delas, é você inspirá-las. Então eu acho que essa é o que eu tenho no meu coração e eu acho que muito sucesso aí pro Renan. Eu acho que você tornou aqui o nosso TegraCast muito, muito, muito melhor. Que você agora tá trazendo aí um conhecimento incrível de uma área que a gente muitas vezes a gente não conhece. Ainda mais a gente que é na área de TI, né? Muitas vezes a gente tem só a visão aqui da parte de tecnologia e agora na área de farmácia também. Legal, obrigado, cara. Viu, Renan? Imagina, obrigado pelo convite aí mais uma vez. E meus agradecimentos a você, meu querido amigo Guilherme, que é uma aula, né, velho? Cara, é impressionante o nível a excelência da resposta. Eu acho que isso de verdade não tem preço, né? E além de só aumentar o baseline, a régua, cara, a gente vê aqui no pitch, no speech, né? Cara, você conhece demais de tecnologia e você tornou um exemplo para mim, assim, como que eu consigo fazer a TI deixar de ser custo e virar vantagem competitiva. Isso para mim é a cereja do bolo, fantástico. Obrigado de verdade pela sua participação também, Victor, obrigado. Que foi o temperinho essencial ali, cara, deu toda a diferença. Aprendi demais aqui hoje. E o agradecimento especial vai a você, que é o centro, a causa desse podcast aqui, que é a nossa audiência. Então, se você gostou, compartilha, comenta, coloca aqui as suas dúvidas, as críticas são sempre muito bem-vindas. E não esquece de ativar o sininho para acompanhar aqui os próximos episódios e eu te espero no próximo.